Vamos lá, Bogão, tem mais informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, eu gostaria de trazer um tweet feito agora há pouco pelo Eduardo Bolsonaro e tem relação com aquela condição política que nós estávamos discutindo há alguns dias em relação a Santa Catarina. Nós falávamos aqui sobre a segunda vaga para o Senado, o governador Jorginho Mello. Tá bem confuso isso aí, tá ruim isso aí. Né? E aí o Eduardo fez um desabafo, agora é um pouco extenso, mas eu vou colocar aqui para a nossa audiência. Ele diz o seguinte: esse não é um post que gosto de fazer, muito pelo contrário, busquei evitá-lo ao máximo fazendo contatos privados. Porém, após ter sido exposto publicamente essas minhas tratativas, sinto-me na obrigação de esclarecer alguns pontos que deveria ser óbvio para todos que vestem a camisa de um time político. Esse assunto é tão surreal que tenho dificuldade de comentar. Infelizmente, para mim e para vocês, terei que interromper o trabalho e falar obviedades que, ao que parece, ainda surpreendem alguns. Sei que muitos acreditam que grupos políticos são estruturas anárquicas e difusas que entram milagrosamente em sintonia depois de uma guerra pública de opiniões. Deixe-me contar uma novidade, não são. Isso mesmo, um grupo político precisa de estrutura hierárquica e liderança estabelecida, com diretrizes e valores definidos de forma organizada e programática. É literalmente forjado sob as bases de comando e da personalidade política que o estruturou. Goste-se dele ou não, é inegável que meu pai fundou um movimento político. Ele tem um grupo político e é a liderança desse grupo. Por anos, com base em sua personalidade e visão, projetou eleitoralmente diversos nomes em cargos espalhados pelo país. Pessoas desconhecidas ou com baixa popularidade foram elevadas ao status de celebridades políticas através dessa conduta dele. A despeito do mérito pessoal de cada um, é um fato incontestável que foi ele o responsável por criar esse imenso movimento político e dar notoriedade a inúmeras pessoas. Dito isso, quando você nos procurou lá no início da sua jornada para pedir nosso apoio político, você assumiu um compromisso político. Chame-me de antiquado, mas ainda acredito na ideia de honrar compromissos. Quando você veio até nós pedir apoio, comprometeu-se a reconhecer e respeitar a liderança de quem iria projetar sua carreira política. Se não fosse assim, deveria ter deixado claro e dito: abro aspas, vejam bem, quero o apoio de vocês, quero que projetem minha imagem e me tornem conhecido, contudo, se eu ficar conhecido, não vou devolver nada. Reservo-me direito de insurgir publicamente contra as escolhas e decisões de vocês. Fecho aspas. Tivesse dito isso, seria meio louco, mas honesto, e certamente não teria nosso apoio. O que não dá é para pedir o nosso apoio e, em contrapartida, negar apoio e subordinação. Não dá para querer o benefício da liderança, mas recusar o ônus que vem com ela. E veja, não estou pedindo que ninguém viole seus princípios morais, pelo contrário. Honre seus princípios sendo leal e honesto. Se um dia você achar que a liderança política a qual pertence não está mais alinhada aos seus valores, fale em público e rompa abertamente. É o que eu faria se estivesse num grupo político que se desviasse dos meus princípios. Eduardo escreve ainda: o que não é aceitável é insurgir-se publicamente contra uma estratégia da liderança do seu grupo, uma decisão que nada tem a ver com valores morais, mas apenas com conveniência e tática política. Dito isso, vou ser direto. As declarações da deputada estadual do PL, Ana Campanholo, são totalmente inaceitáveis. Na forma, por terem sido feitas em público. No conteúdo, por se insurgirem contra a liderança política que a projetou. E pior, por representarem uma tremenda injustiça, já que ela usa uma régua contra meu irmão que jamais aplicou a si mesma. Relembro que em 2018 a própria Campanholo enfrentou resistência ao deixar o oeste catarinense e mudar-se para Joinville. Muitos queriam barrar sua candidatura sob o pretexto de que ela não era dali. Eu a defendi e não me arrependo. Apostei em uma boa candidata, coerente, trabalhadora. Hoje é autora de um livro importante contra o feminismo radical. O tempo mostrou que eu estava certo. Foi eleita em 2018 e reeleita em 2022 como a deputada mais votada do estado. Pois bem, o mesmo princípio que defendi para ela, defendo agora para Carlos Bolsonaro. Deixemos o povo catarinense decidir se ele é ou não um bom candidato. E ele continua: não se trata de imposição, mas de coerência. Há 2 vagas no Senado e a liderança do presidente, que merece o nosso respeito, escolheu Carlos para uma delas.
Ou será que é um sacrifício tão grande aceitar que o líder possa tomar uma decisão como essa? Se quisermos construir um movimento forte e organizado, precisamos tratar divergências internamente, com cada um entendendo o seu papel e o seu lugar. Só assim, a direita deixará de permanecer em um campo desordenado e passará a ser uma verdadeira força política nacional, pronta para entrar em campo com muito mais preparo. Se uma liderança local que só existe politicamente graças à liderança nacional tem opinião diferente, que a submeta ao crivo da liderança nacional, em vez de torná-lo publicamente em forma de insubordinação. Em tudo na vida há ordem e hierarquia, na família, nas empresas e também nos grupos políticos. A ideia de que uma deputada estadual, cuja carreira política foi viabilizada pela liderança nacional, tenha o direito de se insurgir publicamente contra essa mesma liderança é absurda. Entenderia se ela o fizesse acreditando que meu pai não tivesse tomado uma decisão livre, mas esse não é o caso. Sabendo que foi uma decisão plenamente voluntária, é inaceitável que ela se sinta no direito de questionar a conveniência da escolha de quem viabilizou sua carreira política. Aí o Eduardo escreve ainda que ele não acha isso aceitável e que essa turbulência passou dos limites e não agrega ninguém. E aí o contexto. A Ana Campanholo participou do programa Pânico ontem para divulgar o seu livro em relação ao feminismo e ela fez um recorte, um contexto da política em Santa Catarina, falando sobre a ida do Carlos Bolsonaro para disputar a vaga no Senado e o problema em que há em relação ao Esperidião Amin e a Carol de Tone, que teriam que ocupar essa segunda vaga. Então há essa discussão que nós já falamos aqui há algumas semanas e isso tem se intensificado, Pitoli, por conta dessa falta de entendimento em relação aos personagens políticos de Santa Catarina. Uhum. Eu assisti, inclusive foi importante a gente ouvir a Ana para justamente poder agora entender o posicionamento do Eduardo. E eu concordo com o Eduardo. Agora, concordo mesmo com o Eduardo. Mas que ponto chegamos? A prisão do presidente Bolsonaro, o silêncio do presidente Bolsonaro, a mordaça colocada no presidente Bolsonaro, está surtindo o efeito que o sistema deseja. A gente está falando de uma briga de gigantes, gigantes das urnas. Estamos falando de uma briga, e eu nem consigo colocar entre aspas aqui mais, mas estamos falando de uma briga entre pessoas que nós temos respeito e admiração. Por quê? O principal líder, Jair Messias Bolsonaro, está preso, amordaçado, calado, afastado desta posição de liderança. Ou seja, o sistema está vibrando. O inferno está em festa. O que eles queriam do ponto de vista de desagregar, de bagunçar, eles estão conseguindo. Então, Borgo, é importante a gente olhar para o momento que vive o presidente Bolsonaro e as consequências disto. Conversando com o André Fernandes, na segunda-feira da semana passada, eu disse para ele, para André Fernandes, aqui o seguinte: mas precisamos comunicar melhor, hein, André? A comunicação precisa acontecer de forma efetiva, eficaz, certeira. E não temos mais essa comunicação. Por quê? Perdemos o norte, perdemos a bússola, perdemos quem, de uma certa forma, mesmo num tweet, te dava um sinal, uma orientação. Não precisava ligar para você, não precisava fazer uma chamada de vídeo. Bolsonaro, num tweet, te posicionava. Ponto. Como hoje, por exemplo, aguardamos as publicações de Carlos, Flávio e do próprio Eduardo. Mesmo o Eduardo não podendo conversar com o pai. Flávio se torna o nosso porta-voz. Carlos também, em especial com relação a posicionamentos. É o momento que a direita vive dessa bagunça por conta do principal líder amordaçado. Agora, do ponto de vista da opinião, eu disse isso aqui hoje, quando cheguei na rádio, Borgo, disse isso aqui, diante dessa fala da Campanholo na Jovem Pan, no Pânico. Eu disse, Pitoli, eu, Alexandre Pitoli, posso fazer a minha análise e trazer minhas ponderações, errando ou acertando, no voo cego que fazemos aqui diariamente, porque não temos orientação, a gente vai na convicção,
a gente vai defendendo valor, a gente vai defendendo o nosso princípio. É isso que defendemos aqui. Eu errar não significa que trarei consequências políticas, por mais que, por exemplo, tivemos André Fernandes incomodado com o que eu disse sobre Ciro Gomes. E eu reitero o que disse sobre Ciro Gomes, vou mudar. Mas eu não estou aqui lutando por voto, eu não estou aqui preocupado com apoio, eu não estou aqui preocupado se vai ter coligação, eu não estou preocupado, porque eu estou preocupado em defender aquilo que eu entendo ser correto. Mas politicamente o jogo é feito no bastidor para que a notícia venha ganhar luz, ganhar repercussão já azeitada e pronto. Do jeito que a Ana decidiu fazer ontem no Pânico, realmente não ficou legal. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje a questão do Senado em Santa Catarina. Carlos Bolsonaro terá uma vaga para disputar em Santa Catarina. O irmão Renan, Jair Renan, irá para deputado federal. Temos 2 vagas. A segunda vaga deve ser de Esperidião Amin. Já disse aqui, Carol Detoni, acho que tem 40, 43 anos. Carol, qual é o problema de esperar mais um mandato? Esperidião Amin não pode. Não pode. Não tem idade para isso e tem força para continuar onde está. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro entende que os filhos disputando o Senado podem encontrar uma guarida, uma proteção maior em função de estar num posto de senador da República. E entendo que o presidente Bolsonaro está correto, absolutamente correto. Eu defenderia da mesma forma. Se eu usar como exemplo Carol Detoni, esperando mais 4 anos, em 2030 está eleita. Não tem nem Esperidião Amin, nem Carlos para reeleição. Terá safe para uma reeleição, mas vejo que aí é uma questão de combinar. No Distrito Federal, posso usar um exemplo aqui. Nós temos ali Dona Michele Bolsonaro, que deve disputar o Senado pelo DF, justa decisão, e um nome de um gigante, que é Sebastião Coelho. E aí vem Bia Kicis, gigante deputada, incontestável o trabalho da Bia. Cabe aqui? Não cabe. Vejo eu, hein? É a minha leitura. E aí que eu falo, eu posso fazer leitura, porque eu não estou devendo acordo para ninguém, eu não vou disputar vaga com ninguém, eu não sou político, eu sou um jornalista, um comentarista. Nós temos, por exemplo, o senador Isalci, belo senador, precisa da reeleição, mas percebe como as vagas vão se preenchendo? Agora, que falta faz a voz do presidente Bolsonaro. E entendo e dando razão a Eduardo, questões deste tamanho, politicamente falando, precisam ser tratadas nos bastidores. Borgo. Então, olha, esse post do Eduardo tem tantas análises para fazermos, tá? É um post tão importante. A questão do momento político, a Carol Detoni, ela tem a intenção de disputar ao Senado, e eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa questão dela guardar, Vitório, pelo seguinte: lembra na última eleição, a Bia Kicis queria sair candidata ao Senado? Ela tentou, chegou na hora, não dava, não tinha cadeira para ela, foi feita uma articulação, ela aceitou, óbvio que não ficou muito satisfeita, mas aceitou. Hoje, agora, na eleição para o Senado novamente, nós temos 2 nomes fortíssimos, que é da Michele Bolsonaro e do Dr. Sebastião Coelho, com grandes chances de serem eleitos, e novamente a Bia Kicis, que tinha deixado para essa eleição, não terá espaço, tá? Acho que é uma situação normal até diante da preferência dos eleitores no Distrito Federal. Então, política tem muito assim a situação do momento. E talvez seja dessa forma que a Carol Detoni esteja pensando: poxa, se eu deixar para a próxima eleição, a realidade é outra e não teria chance. Uma outra, estou fazendo uma análise, tá? Não que eu pensasse desse jeito. Mas uma outra situação. Gente, a situação é favorável lá no Sul, lá em Santa Catarina. Tem o Esperidião Amin, é um ótimo senador, tem feito uma base, um trabalho importante no Senado, apoiado à direita. Tem o Carlos Bolsonaro, que não tem nem o que falar, é óbvio, vai ser candidato, não tem nem o que discutir, das pessoas mais importantes da política, da vitória do Bolsonaro para esse país,
O Carlos, ele é bem reservado, ele tem um estilo diferente ali de fazer a política, mas é um pensador, é uma pessoa estrategista, um dos principais responsáveis pela eleição do presidente Bolsonaro. O Brasil, nós falamos pouco do Carlos Bolsonaro, Pitoli, mas você sabe até mais do que eu, o quanto que o Brasil deve ao Carlos Bolsonaro por tudo isso que está acontecendo e que aconteceu no Brasil. O Carlos é uma das pessoas mais importantes que nós temos no país e será importantíssimo dentro do Senado. Mas num cenário desse, Carol Detone, Espiridião Amin e Carlos Bolsonaro, se acaso a Carol Detone falar, não, eu não vou aguardar, não tem como, eu entendo que ela deveria aguardar, tá? Até porque, poxa, é grupo. Olha a situação que nós estamos. O Bolsonaro está preso, poxa, não é uma pequena articulação para mudar uma situaçãozinha aqui. O homem está preso. Nós estamos ali com o Alexandre de Moraes na relatoria de forma ilegal dessa DPF, tentando ali avocar a segurança pública do Brasil inteiro para as mãos deles. Nós temos os Estados Unidos no Mar do Caribe, tentando entrar ali, provavelmente irá entrar na Venezuela, com tropas em Porto Rico, Trinidad e Tobago. Agora a situação que está o mundo, não é hora para esse tipo de discussão. Se faz parte do grupo político, poxa, essa orientação do presidente é... Então, Carol, poxa, recua. Agora, se não for recuar, é simples, Pitoli, vai para outro partido. Tem conversas ali que ela poderia ir para o Novo, tá? E se não for para o Novo, vai para o partido, vai para qualquer partido. Agora, disputa os três, é desse jeito? Eu entendo que ela deveria recuar. Se não recuar, disputa a eleição e deixa a população decidir. Agora, um outro ponto que da análise desse post, por isso que eu disse que tem várias análises, é o protagonismo do Eduardo Bolsonaro, Vitória. Com o presidente refém, com o presidente Bolsonaro em cárcere, né? O presidente Bolsonaro é uma vítima desse sistema, perseguido, calado, enfim. O Eduardo Bolsonaro é um farol que a direita tem, que o Brasil tem hoje para ele dar a sinalização. A esperança que nós temos, qual que é a esperança hoje? Vamos ser muito sinceros. Qual que é a esperança que nós temos hoje? É no Congresso Nacional? É no Supremo Tribunal Federal? É na Ordem dos Advogados do Brasil? É na imprensa? Não tem esperança nisso aí que nós estamos falando. A esperança é 2026, mudarmos o Congresso Nacional, mas hoje, até a eleição de 2026, qual que é a esperança que nós temos? A esperança está nos Estados Unidos. Vamos ser realistas, a verdade é essa. E por que existe essa esperança? Quem que está dando essa esperança e lutando lá no exterior para o Brasil? É o Eduardo Bolsonaro. Então o Eduardo ele tem lutado pelos interesses do Brasil. O Eduardo tem sido um farol, mesmo proibido de falar com o pai. Ele é uma liderança. Hoje, tirando o presidente Bolsonaro, que é a maior liderança, óbvio, não se compara, mas o Eduardo, junto com o Bolsonaro, é uma das maiores lideranças da direita do Brasil, hoje que nós temos. Então, a análise do Carlos, que é uma pessoa importantíssima, a análise do Eduardo Bolsonaro, que é um farol que nós temos ali a seguir, a questão da traição, né, que já era ali trabalhada pelo sistema. O sistema pensou, e nós alertamos isso aqui na rádio, eles vão prender o Bolsonaro. Eu lembro que a época, Pitoli, quando nós alertamos que isso iria acontecer, nós fomos até criticados no chat, as pessoas falando, poxa, mas vocês estão querendo a prisão? Não, a gente já sabia que o Bolsonaro iria preso, porque faz parte de um sistema, tem método. Tá? A perseguição, ela acaba tendo método. E esse método era calar o presidente para a direita ficar ali sem um norte, sem uma diretriz. Imagina se o Eduardo Bolsonaro não tivesse ido para os Estados Unidos, como é que não estaria o Brasil hoje, a direita aqui? Já estaria provavelmente preso, sem o mínimo de esperança. E diante dessa fragilidade que a direita tem, aí entra a traição. Aquela pessoa que entrou, que virou deputado federal, que virou senador, e dizendo agora, não, agora eu já cumpri, né? Já paguei o que eu devia ao presidente, sabe? Nós temos ali, desculpa o perdão da palavra, mas aqui tentando me comunicar da forma mais pura possível para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Tínhamos ali um monte de pé rapado que não tinha possibilidade nenhuma de chegar à Câmara dos Deputados, se encostou ali no presidente Bolsonaro, virou deputado, virou senador, e agora vira e fala, não, já paguei meu compromisso com o Bolsonaro. Quer dizer, um bando enfim, temos o Marcos Pontes é um exemplo disso, teve acho que 60 mil votos, 50 mil votos para deputado federal aqui no PSB, né, partido da esquerda, e aí teve 10 milhões como senador. Quer dizer, esses votos são do Marcos Pontes ou esses votos são do Bolsonaro? E ali vem, por exemplo, o Cleitinho recentemente, não, já está pago meu compromisso com o Bolsonaro. Quer dizer,
num ponto, vai voltando à leitura do lado cheio do copo, Pitori, o Brasil está vendo quem é quem merece ser reconduzido para a Câmara, para o Senado, e quem, na verdade, são os grandes oportunistas dessa história. Nós temos muito, muito, muito que aprender ainda, Vitória. Sim, é um assunto que renderia muito aqui, né? Com relação à posição da Ana Campanholo, com relação a Carlos Bolsonaro ser do Rio e disputar em Santa Catarina. Posso pegar Tarcísio, não era de São Paulo e disputou em São Paulo. Exemplos não faltam nesse sentido. E a leitura do presidente Bolsonaro com relação à proteção dos seus filhos, com relação à disputa para um posto de senador da República, é absolutamente correta. Absolutamente correta. Eu não posso desviar disso. Não posso desviar disso. E aí, se você olhar, né, a questão Rio Grande do Sul, lá é Van Hatten e Sanderson. A Santa Catarina tem essa definição agora. Né, quem é Carlos e quem? Né, é a mim. E vamos pensar o seguinte também, né? O Amin, o Filezão, já quantas vezes reeleito, bicho? Me lembro da eleição de 82 para governador de Santa Catarina, já estava o cara ali. Bom, enfim, aí cada um, cada qual, né? Tá fora do poder que ninguém quer.